e também aos palestrantes que aceitaram o convite para ministrarem as aulas. Este curso é promovido pela Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de Berlândia e é coordenado pelo professor Dr. Diogo Fernandes, coordenador responsável pela Liga. Lembrando a todos que o curso terá 5 encontros, sendo que o quinto não vai ter presença obrigatória. Todos vão ser às terças-feiras, às 19h30, por essa plataforma. As perguntas que vocês tiverem podem ser feitas pelo chat ou levantando a mão e serão respondidas ao final da aula. Agora damos a palavra ao palestrante de hoje que ministrará a aula sobre neuropatias inflamatórias, Dr. Pedro Tomazelli. Ele é médico neurologista e neurofisiologista pela USP de Ribeirão Preto, tem mestrado e doutorado pela USP, tem fellowship em doenças neuromusculares e neuroimunologia pela USP de Ribeirão Preto, tem fellow em pesquisa clínica relacionada às neuropatias hereditárias pelo Instituto Nacional de Neurologia e Neurocirurgia do Reino Unido, na Queen's Square de Londres. Assim que o senhor quiser começar, doutor Pedro, sinta-se à vontade. Muito obrigado, Eustáquio, obrigado, Isabela, né, que me ajudaram aí para organizar, que eu não sou muito bom com essa parte de informática, né, e agradecer muito o Diogo, né, e a Raquel, né, que nós somos amigos aí de longa data, né, e parabenizar para todos os alunos, né, da Liga, que estão envolvidos em fazer esse evento, né, no meio da pandemia, e se manter motivado, né, para dar continuidade a esse evento mesmo numa situação dessa, né. E assim, muito feliz de poder estar conversando com vocês, né, eu vou conversar com vocês hoje e na semana que vem, né. Hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre doenças, um grupo de doenças que são causadas por uma resposta imunológica anormal, né, que elas são lideradas, né, principalmente assim por geração de autoanticorpos contra o sistema nervoso periférico, né, principalmente contra o nervo periférico em si, né. Eu acho que a gente tem que sair aqui dessa conversa de hoje, né. Eu acredito aqui que a maior parte das pessoas que estão aqui são alunos, né, e que a grande maioria não vai fazer neurologia, né? Eu acho que geralmente é isso que acontece. Então a gente tem que sair dessa aula aqui hoje com alguns pontos, né? O primeiro é com curiosidade, né? Para ir atrás de estudar e conhecer mais essas situações, né? E o segundo é de se sentir capaz de identificar essas situações que elas vão acontecer independente da subespecialidade que a gente vai decidir daqui para frente, né? Que vocês forem decidir. E em situações em que as manifestações forem agudas e forem emergências, por exemplo, como a síndrome de Guillain-Barré, vocês estejam aptos a reconhecer esse tipo de doença e instituir uma abordagem adequada, né? Eu acho que esse é o foco principal da conversa que a gente vai ter hoje, né? Quando a gente pensa em disfunção do sistema nervoso periférico, isso já ficou bastante claro, né, nos 2 primeiros blocos do módulo, né, do curso. A gente tem que pensar o que o nervo periférico faz, né? Ele tem dois tipos de fibra, basicamente, né? A gente vai ter o grupo de fibras motoras e o grupo de fibras sensitivas, né? Então a gente vai ter sintomas motores positivos, negativos, sintomas sensitivos, positivos, negativos. Então a gente vai ter um conjunto de possibilidades entre somatório de sintomas motores e sensitivos, né? E outro fato importante, né, que eu acho que essa aula, eu acho que vou tentar passar essa ideia para vocês, é do quão importante a história clínica permanece, né? Por mais ferramentas que a gente tenha, né, com relação à dosagem de autoanticorpos, né, a história e o exame físico, elas permanecem importantes quando a gente fala de neurologia. Bom, na nossa aula a gente vai abordar, então, as formas, né, agudas de neuropatia desmielinizante aguda, né, o Guillain-Barré e suas variantes, né, a gente vai falar sobre... Você está projetando aí? É que assim, desculpa, Diogo, eu estou com duas entradas. Uma é só o áudio e outra é só a apresentação. A apresentação não está compartilhada ainda, Pedrão. Espera aí.
Desculpa, Diogo, eu achei que a gente tinha entrado antes com a Isabela, eu achei que estava ok já, viu? Desculpa. Não, tudo certo. Estou descontando da semana passada. A volta da maçaneta, né? Tá aparecendo agora? Aí, perfeito, Pedrão. Tá ótimo. Então, esse foi toda a fala até agora foi nesse slide, tá? E agora a gente vai para o segundo slide, né? Então, o conteúdo da apresentação, né? O que a gente vai estar falando aí nos próximos minutos, né? É óbvio que a gente esgotar todo o tema, né, relacionado às neuropatias inflamatórias imunomediadas, né, seria maçante e seria pouco produtivo, né? Então, a gente escolheu aqui as que a gente considera mais importantes do ponto de vista de prevalência, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a IDP, né, e as suas variantes, né, o PIDC e as suas variantes, a neuropatia associada a MGUS, né, gamopatia monoclonal de significado indeterminado, né? A gente vai falar rapidamente sobre síndromes paraneoplásicas afetando o sistema nervoso periférico, né? E as neuropatias inflamatórias idiopáticas, especificamente a neurite braquial. Bom, as neuropatias imunomediadas, né, elas podem ser desencadeadas por respostas cruzadas, né, que assim, você tem uma infecção a um patógeno específico e esse patógeno, ele acaba induzindo uma resposta inflamatória, né, via proliferação de células T, né? Essas células, né, que são estimuladas por esse patógeno, né, ela acaba produzindo substâncias, né, citocinas, né, que elas vão estimular uma resposta imunológica com produção de autoanticorpos, né, e com plasmócitos, né, que vão produzir esses autoanticorpos, que vão então gerar uma quebra da barreira hematoneural, né, permitindo que essas células ativadas, né, passem pela barreira hematoneural, que é um local de proteção, né, do sistema nervoso periférico, e que essas células então passem essa barreira e se aderem, né, elas vão se aderir ao endotélio dos vasos endoneurais, né? Quando lá elas estiverem, né, elas vão, através de um processo de apodese tanto transcelular quanto intercelular, vão liberar substâncias, né, que vão degradar a membrana basal, né, da célula, e vão permitir a entrada de moléculas maiores e células maiores, por exemplo, como os macrófagos, né? Há um grupo grande de citocinas inflamatórias, né, como o fator de necrose tumoral, né? A gente tem resposta oxidativa aqui, estresse oxidativo, tem liberação de interleucinas, né, que acabam amplificando e acabam perpetuando esse processo inflamatório no sistema nervoso periférico. E acaba esse processo inflamatório gerando um clone celular in situ que acaba perpetuando essa resposta inflamatória. Com essa quebra de barreira e migração de macrófagos, né, a gente acaba tendo um acúmulo de um depósito de autoanticorpos, né, e também de complemento, né, que eles invadem o endoneuro, né. Com isso, acaba tendo um processo de lise proteica, né, e a gente acaba tendo uma disfunção secundária do nervo, quer seja por destruição, né, ou desmielinização, né, que ela pode nem sempre ser mediada por um processo diretamente inflamatório, né, ou a gente pode ter um descolamento da bainha de mielina na mielina não compacta, né, nas regiões justaparanodais, nodais e paranodais, em que a gente tem um grupo de micromoléculas de adesão que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Esses autoanticorpos, né, eles têm algumas peculiaridades, né, de acordo com o tipo de resposta inflamatória que a gente vai ter, né? Por exemplo, eles podem causar lesão axonal, né, ou mesmo uma lesão primariamente desmielizante. Se a gente for pegar a neuropatia motor axonal aguda, né, a MAN, seria um subtipo aí do Guillain-Barré, né, um subtipo axonal, né, os anticorpos, eles induzem a formação de um complexo de ataque à membrana, né, que vai levar a uma lesão axonal e uma ativação macrofágica, né? Esse macrófago, depois eu vou mostrar uma foto para vocês para ficar mais claro isso aí, ele acaba
penetrando, o macrófago acaba penetrando no espaço internodal, né? E ele acaba aumentando o espaço entre os nodos, né? E a gente sabe que essa homeostasia da porção internodal do nodo de Ranvier é importante para o impulso saltatório. Então, a partir do momento que a gente começa a acabar com esses clusters de canais de sódio e acabar com essa homogeneidade do espaço internodal, a gente acaba tendo uma consequente perda da capacidade de condução saltatória, né, que é característica do nervo, né, e consequente perda da função desse nervo. Quando a gente vai para o grupo do IgP, né, o anticorpo, né, que ele assim, é um antígeno que a gente ainda não conhece, né, ele acaba atacando a mielina compacta, né, e ali desencadeando um processo de ativação de complemento e ativação de macrófago. Tá? Quando a gente pensa no grupo da neuropatia motora multifocal, a gente pode falar que é uma nodopatia, né? Uma vez que o anticorpo ele acaba levando à alteração dos clústeres de canal de sódio na região do nodo de Ranvier. Tá? Quando a gente fala de neuropatia inflamatória, das IDPs, né, elas são uma doença adquirida rara, né, e a prevalência dela acaba variando de população para população, né, mas varia aí de 0,8 a 1,5 caso para cada 100 mil habitantes, né. Então, aqui em Ribeirão, a gente tem aí por volta de 10, 12, 15 casos novos por ano, né. Essa é a causa mais frequente de paralisia flácida, né, aguda no mundo, né. E a gente tem vários fatores que são fatores considerados fatores predisponentes, né? Então, o que quer dizer isso? Se você tiver esse evento, ele vai predispor ou ele vai induzir a manifestação da neuropatia, né? Um deles é hepatite E, né? Por exemplo, na Índia, até 11% dos casos de Guillain-Barré estão associados à infecção pelo vírus E da hepatite, né? Se a gente considerar aí Europa e América do Norte, até 40% dos casos, eles são precedidos por uma infecção de vias aéreas superiores, né? E a gente chama atenção aqui principalmente para o Haemophilus e Mycoplasma, né? A associação com Epstein-Barr vírus e citomegalovírus também tem sido reportadas, né, na literatura, né? E o que a gente vai falar bastante hoje aqui são as infecções do trato gastrointestinal, principalmente pelo Campylobacter jejuni, né? Em que 20% aí, em torno de 20% dos casos de AMAN, a gente consegue identificar uma infecção aí pelo Campylobacter jejuni. Em 2013 e 2014, acho que todo mundo está lembrado, a gente teve a epidemia do Zika, né? E um estudo aí grande, né, com a participação do professor Mário Emílio, a doutora Ana, teve mais alguém que agora está me fugindo o nome, evidenciou um aumento de 2 a 9 vezes, né, na incidência de Guillain-Barré, tanto na América Latina, né, quanto em algumas ilhas do Pacífico, né? Então, mostrando que a infecção pelo Zika vírus era um fator predisponente para Guillain-Barré. Essa figura que está aqui no nosso lado esquerdo do monitor, ela é muito interessante, porque ela resume muito bem esse processo, essa relação entre formação de autoanticorpos, a infecção, formação de autoanticorpos e a manifestação clínica. Se a gente vê aqui essa linha laranja, né, ela está precedendo, aqui é o momento que a pessoa vai entrar em contato com o patógeno, né, quer seja ele a bactéria, geralmente a bactéria ou o vírus, né. Então, a pessoa entra e ela não tem nenhum sintoma neurológico, né? Ela está normal aqui. Então, cerca de alguns dias, 3, 4 dias após o contato com o patógeno, passa a ser produzido um anticorpo, né? Que é um anticorpo específico, tá? Que eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho. Conforme a concentração desse anticorpo vai subindo no plasma, os sintomas neurológicos vão aparecendo, tá? E à medida que as semanas vão progredindo, a quantidade de anticorpo vai diminuindo no plasma e o paciente vai melhorando dos sintomas, tá? No Guillain-Barré, a gente tem um fenômeno chamado de mimetismo molecular, né? E que o Campylobacter jejuni é a principal
exemplo, e o mais bem estudado, né? Ele acaba tendo, na membrana externa dele, né, uns lipoóligosacarídeos, né, que eles têm uma relação de mimetismo com uma porção externa do axolema. Então, ele induz a produção de um anticorpo que acaba, ao invés de atacar apenas a bactéria, acaba atacando também o nervo periférico. Ele tem um mimetismo com os anticorpos anti-GM1 e anti-GD1A, tá? Então, essa reação cruzada, ela vai diretamente se ligar no nódo de Ranvier, vai ativar o complemento, né? Vai ativar o complexo de ataque à membrana, né? Com recrutamento macrofágico na região internodal e toda aquela cascata que a gente acabou de citar de perda da arquitetura da região nodal, tá? E perda da função da arquitetura nodal. Se a gente conseguir reverter esse processo rapidamente, né? Se a gente conseguir reverter esse bloqueio aqui, essa lesão na região do nodo, o paciente vai voltar ao normal muito rapidamente. Agora, se a gente não conseguir reverter esse processo inflamatório aqui no nódo de Ranvier, esse paciente pode evoluir com um quadro de degeneração axonal e aí a evolução dele vai ser muito mais grave e muito mais desfavorável. Quando a gente vai para o grupo da IDP, né, que são as desmielinizantes agudas, né, que é o Guillain-Barré clássico, né, a gente acredita, né, a gente, os pesquisadores mais sérios, né, que o ataque, né, de um anticorpo-alvo ainda desconhecido, né, diferente do AMAN, ele acaba fazendo uma reação cruzada à bainha de mielina compacta da célula de Chivan, tá? E ele acaba, então, ativando aqui macrófago e lesionando diretamente a bainha de mielina, tá? Um segundo processo, ele acaba induzindo um processo de desmielinização, tá? Que ele é não mediado por vias inflamatórias, tá? Então, eu acho que aqui é importante a gente ter esse conceito do mimetismo molecular, que é essa resposta cruzada entre anticorpos gerados contra patógenos que acabam atacando o nosso próprio organismo, que vai funcionar para outras doenças que a gente vai falar mais para frente também. Aqui, aqui nessa foto, a gente consegue ver aqui uma região, aqui um nódo de Ranvier, né? E aqui é um macrófago invadindo aqui a região do nódo de Ranvier, né? A gente vê aqui que a mielina tá intacta, né? Isso aqui é uma microscopia eletrônica, né? O axônio tá rechaçado um pouquinho para o lado e o macrófago está aqui, está se incorporando. Ele vai desencadear toda aquela cascata que a gente comentou agora há pouco, tá? Alguns anticorpos que são gerados contra os gangliosídeos, né, axonais, eles servem, né, a gente acaba usando eles para diagnóstico na síndrome de Guillain-Barré, tá? E a distribuição desses gangliosídeos, né, a expressão, né, desses gangliosídeos ao longo do nervo e nas diferentes partes do corpo, né, do nervo craniano, nervo para motilidade ocular extrínseca, né, nervo das fibras fusais, né? Então, de acordo com a expressão, qual local que esse nervo é mais expresso, isso vai ter implicação fenotípica, né? Se a gente pegar aqui o GM1, né, e o GALNAC GD1A, né, eles são apenas expressos no axolema dos neurônios motores, especificamente no nódo de Ranvier, né? Então, o que a gente vê? A associação desses autoanticorpos com fenótipos puramente motores, né? Então, a gente vê aqui esses anticorpos associados à forma AMAN, né, ao subtipo AMAN. Por exemplo, o GQ1B, né, ele acaba tendo uma expressão maior nos nervos que vão fazer a inervação da motilidade, né, dos músculos externos oculares, né, e acabam sendo encontrados em pacientes com oftalmoparesia, né, tanto na síndrome de Miller-Fisher quanto na variante cérvico-faringobraquial, né? Dos autoanticorpos no Guillain-Barré, o GQ1B é o que acaba tendo valor para diagnóstico, a gente acaba utilizando ele, né? Então, a presença do anticorpo
IgG anti-GQ1B, acaba ajudando a gente a fazer um diagnóstico de uma síndrome de Miller-Fisher ou de um overlap síndrome aí com fenótipo misto entre Miller-Fisher e Bickerstaff, ou esse espectro aí que a gente pode variar, uma vez que nem sempre a pessoa vai ter a tríade clássica da Miller-Fisher, né, que é a oftalmoparesia, a reflexia e a ataxia sensitiva. Tá? Esse quadro aqui, ele é bastante interessante, né? Voltando aqui para o anticorpo, né, o GD1A, tá? Ele se liga, né, no nodo de Hanver, quebra toda aquela homeostasia, aqueles clusters de canal de sódio aí na região do nodo de Hanver, né? E, consequentemente, ele leva uma redução aí na velocidade de condução. E, mais tardiamente, uma degeneração axonal, né? E aqui a gente acaba vendo que as variantes, né, que a variante facial, né, que ela se caracteriza por paralisia facial bilateral e parestesias, e a forma de Amann e a cérvico-faringobraquial acaba sendo subtipos das formas de GBS, tá? Ao passo que, se a gente pegar a síndrome Fisher, né, a gente vai ter essas formas incompletas, né, que pode ser só oftalmoparesia sem ataxia, e nesse contexto a dosagem do GQ1B vai ser auxiliar. Você pode ter paralisia do cesto associado a parestesias de maneira isolada, tá? A gente pode ter midríase isolada, tá? A gente teve um caso aqui só de midríase e arreflexia aquileu numa paciente feminino com menos de 30 anos de idade, né? A gente tem as variantes atáxicas, né? O Guillain-Barré atáxico, né? Ou neuropatia atáxica aguda, até difícil de você diferenciar fenotipicamente esses dois subgrupos, né? As formas de orofaringeais, né? Paralisias orais e da faringe, né? Isoladas, né? E as variantes que acabam tendo também o envolvimento aí do sistema nervoso central. Bom, acabou ficando um pouquinho fora de ordem aqui, gente, desculpa. Voltando só para os fatores predisponentes, né, e agora isso está sendo bastante discutido, mas dentro de um outro contexto, né, o risco de desenvolvimento de Guillain-Barré e a vacinação para gripe, né? Então, a gente teve esse estudo aqui, essa meta-análise, né, se eu não me engano, de 2000 e... agora eu não lembro, 2009, eu não lembro agora, gente, me desculpe se eu estiver errado. E eles acharam uma associação aí, um risco de 1,4 vezes maior de paciente com vacinação de gripe desenvolver Guillain-Barré, tá? Na ocasião, foi feito um estudo consecutivo e viu que o risco de Guillain-Barré pós-infecção era 4,7 vezes maior do que após a vacina. Então, eles chegaram à conclusão, olha, existe um risco de associação, né, de predisposição de desenvolvimento de Guillain-Barré em quem tomou vacina para gripe. No entanto, esse risco ele é maior, ele é menor do que se a pessoa não tomar vacina. Então, se tinha esse conceito, olha, pode dar Guillain-Barré, mas o risco é menor do que você não tomar. E saiu esse estudo aqui no ano passado, um estudo francês aí, em que eles avaliaram em torno de 3.500 pessoas que fizeram uso de vacina para gripe sazonal, né, a cepa da ocasião, e eles não viram nenhum aumento na incidência de Guillain-Barré na população deles. Então, os dados ainda são insuficientes para a gente afirmar com convicção se a vacinação da gripe está associada um aumento de risco para desenvolvimento de Guillain-Barré. Outro fator predisponente que é associado a desenvolvimento de Guillain-Barré são as neuropatias pós-cirúrgicas, né? Esse estudo aqui da Clínica Maio, eles avaliaram em torno de 200 pacientes não lembro, deixa eu ver aqui, 208 pacientes, né, que tiveram um diagnóstico de Guillain-Barré, né? E eles viram que desses, né, 19 tinham sido submetidos a algum tipo de cirurgia nos 15 dias, em média, 15 dias precedendo o início dos sintomas, né? E eles perceberam que dentro desse grupo que tinha submetido à cirurgia, em torno de 60% deles, eles tinham algum grau de neoplasia. Então, inferindo que a cirurgia em pacientes neoplásicos,
é um fator predisponente ao desenvolvimento de síndrome de Guillain-Barré. Um outro fator que a gente acaba tendo muita avaliação na prática clínica, né, é o uso, né, dos antagonistas do TNF-alfa, né, que a gente pode dar aí como exemplo etanercept, infliximab, né. Esses são medicamentos que eles são usados no tratamento aí de doenças reumatológicas, né, inflamatórias intestinais, e têm sido associados ao desenvolvimento aí de síndrome de Guillain-Barré, Miller-Fisher, PDC, neuropatia motora multifocal. E é justamente baseado naquilo que a gente conversou logo no começo, né, do papel do TNF na fisiopatologia do Guillain-Barré. No entanto, saiu esse estudo agora aqui de 2021, né, retrospectivo, em que eles avaliaram em torno de 13.500 pacientes em uso de algum antagonista do TNF-alfa, né, e eles não viram um risco aumentado significativo no uso de qualquer um dos anti-TNF-alfa ao desenvolvimento de síndrome de Guillain-Barré. Tá? Então, dá para ver que alguns dos conceitos que a gente tem, eles estão, aos poucos, sendo melhor definidos. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a MAM. Né? Então, de acordo com a literatura, a gente vai ter uma variabilidade aí na presença de infecção sintomática pelo Campylobacter jejuni, né? Tem esse mecanismo aí de mimetismo molecular, né? Só que, assim, a gente tem um dado que ele é interessante, né? Só 1 em cada 1.000 pessoas que são infectadas pelo Campylobacter, né, são sintomáticas, né? Então, eu tenho 999 pessoas, né, que se infectam e não têm sintomas, né? Então, isso começou a gerar hipóteses, né? E foi descoberto esse loss-loss, né? Então, o que é o loss-loss? É um local, né, do genoma do Campylobacter em que estão os genes, onde são codificados os genes responsáveis pela cialização do lipoóligosacáride, né? Essa cialização do lipoóligosacáride, ela é fundamental para o desenvolvimento da doença, da diarreia, tá? Só que, ao mesmo tempo, nem todas as pessoas que se infectam com cepas que têm o loss-loss, elas desenvolvem Guillain-Barré. Então, se pressupôs que a gente tem também fatores que são específicos do hospedeiro, né? Então, você tem que ter predisposição genética do ponto de vista da pessoa que vai desenvolver o Guillain-Barré, e você tem que se infectar por uma cepa que que seja capaz de cializar o loss dela, né? Um outro dado interessante, se a gente fizer de maneira sistemática testes, pesquisando infecção por Campylobacter, CMV, EBV e micoplasma, a gente vai encontrar uma taxa aí relativamente alta de pacientes que têm indícios sorológicos de infecção, mas que são, do ponto de vista clínico, assintomáticos. Bom, qual que é o quadro típico clínico de PIDC? Então, é um quadro infeccioso de vias aéreas superiores ou do trato gastrointestinal, que ele evolui após alguns dias com uma dor lombar baixa, tá? Com irradiação para membros inferiores, é uma dor incômoda, forte, associado a parestesias distais em membros inferiores e depois passa para membros superiores distalmente, uma perda de força, uma paresia flácida simétrica, que atinge o nadir em torno de 4 semanas. O que quer dizer isso? Que essa pessoa, ela vai ficar, o pior que ela vai ficar, o nadir de pior de sintomas vai ocorrer em 4 semanas. Mas isso pode ocorrer em 24 horas. Às vezes a pessoa inicia sintoma de manhã e no dia seguinte ela já não consegue mais sair da cama, tá? Isso aqui é importante porque o nadir, o tempo de início de sintoma até o nadir, vai ajudar a gente a estar diferenciando as formas agudas das formas crônicas, né? Outro dado interessante, né? A gente não costuma ter envolvimento vesical, né? Geralmente a função vesical está preservada, né? As alterações sensitivas são variáveis, podem ser assimétricas, né? E a gente tem que cuidar pela existência de um pseudonível, né? É quando você acaba tendo uma gota abdominal muito grande, né? E essa gota abdominal ela é interpretada como um nível, né?
Se a gente fizer um exame físico detalhado, né, análise sensitiva no dorso, a gente acaba identificando que, na realidade, se trata de um pseudonível. Uma característica interessante da AMAN, né, é que cerca de 10% eles vão ter normoreflexia ou até hiperreflexia, né, chamando a atenção que nem sempre a presença de reflexo, né, osteotendíneo, vai excluir a nossa hipótese diagnóstica de Guillain-Barré. Tá? Bom, existem vários critérios, né? E os critérios, eles são eles tentam te dar um grau de evidência, né? Esses aqui são os critérios de Brighton, né? E quando for a certeza diagnóstica ela é alta. Quando for 4, ela tende a ser mais baixa. Então, quanto mais perto do 1. E aí, o que ele vai considerar aqui? Né? Se tem uma fraqueza bilateral flácida, né? Redução dos reflexos osteotendíneos, se for monofásico com NADIR até 28 dias, não tiver célula no líquor, né? Você tiver aqui, ele fala menos que 50, mas a grande maioria vai ter abaixo de 10 células, com aumento na concentração proteica, né? Que é uma situação que a gente chama de dissociação proteíno-citológica, né? E a gente vai ter um estudo neurofisiológico, uma eletroneuromiografia, que vai nos dar dados sugestivos, né, de um processo primariamente desmielinizante, no caso do IDP, tá bom? E óbvio, né, quando a gente não tiver um diagnóstico alternativo, né, que possa fazer um diagnóstico diferencial aí, né? Voltando aqui para os subtipos, né, que a gente tem de neuropatia, né? Então, isso aqui eu acho que é uma figura que ela é muito didática, né, porque ela tem uma apresentação dos padrões fenotípicos que a gente geralmente observa, né, nas diferentes variantes do Guillain-Barré, né? Então, a forma clássica aqui a gente tem sintoma motor e sensitivo, né, né, pegando tanto face, né, membros superiores, membros inferiores, né, simétrico, né? A gente pode ter um envolvimento exclusivamente motor, né, que é o caso da AMAN. Existe o fenótipo clínico, que é a variante paraparética, né, e que o paciente vai aparecer com uma paraparesia de membros inferiores, né, membros superiores normal, face normal, né, e membros inferiores com uma fraqueza flácida, que pode simular, por exemplo, uma mielite na fase aguda, né? A gente tem essa forma variante, né, faringo-cérvico-braquial, né? A gente vai ter aqui um envolvimento bulbar importante, né, associado à fraqueza em membros superiores, né? A gente tem essa variante aqui de paresia facial com parestesias, né? A gente tem sintomas sensitivos nas extremidades, né? E sintomas motores na face, né? A gente tem as variantes puramente sensitivas, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, dos 3 subtipos que a gente pode encontrar na prática clínica, né? A variante de Miller-Fish, né, que a gente tem a tríade clássica que eu já falei, de oftalmoparesia, arreflexia e ataxia, né? E a encefalite de Bickerstaff, né, que acaba podendo fazer um overlap aqui com as demais síndromes. Bom, os critérios diagnósticos aqui, vale a pena depois a gente, né, cada um sentar e estudá-los, né? Mas basicamente eles vão ver, olha, tem clínica compatível, a evolução está dentro de 28 dias, né, do NADIR de 4 semanas, predomínio motor, né? E aí a gente tem algumas variantes clínicas, né, que a gente pode falar mais a favor de uma variante axonal ou uma variante desmielinizante. Por exemplo, o envolvimento de nervo craniano ele é muito mais comum na IDP clássica, né? Desautonomia, insuficiência respiratória é muito mais comum na variante desmielinizante clássica, né? Mas isso são achados, a preservação de reflexo é mais observada na variante axonal. Isso são detalhes clínicos que, do ponto de vista prático, eles não ajudam muito a gente, porque a gente acaba indo para o exame eletroneuromiográfico na grande maioria dos casos. E aí existem critérios eletrofisiológicos, né, que são específicos, né? Quando que assim a gente vai pensar assim, olha, isso aqui pode não ser um Guillain-Barré, tá? Se eu tiver
uma celularidade muito aumentada no líquor, acima de 50 células, né? Se eu tiver um quadro de uma insuficiência respiratória com preservação da força muscular, isso não é, a gente não vê isso em Guillain-Barré, né? Se tiver envolvimento esfincteriano, tá? Se tiver febre, né? A gente tem que pensar em causas infecciosas, e aí Lyme pode ser uma polirradiculite aí associada à borrelia, né? Se você identificar um nível sensitivo, né, assim, um nível sensitivo inequívoco, a gente tem que pensar em outras possibilidades, tá? Se você tiver uma assimetria muito grande, né, embora a gente tenha essas variantes atípicas, assimétricas, né, a assimetria tem que chamar a atenção que a gente pode estar diante de outro diagnóstico. Do ponto de vista eletrofisiológico, se a gente tem subtipos clínicos, a gente tem subtipos, eles se correlacionam com os achados neurofisiológicos, né? Aqui em A gente tem os achados da IDP, né? Então, aqui é um paciente que ele atingiu o nadir no 10º dia de início dos sintomas, a gente tem uma eletromil no dia 8, ou seja, 2 dias antes do nadir, e o que a gente vê aqui? Para quem não está familiarizado muito, esse aqui é o tempo, né, que demora entre o estímulo elétrico e a saída desse potencial aqui da linha de base. Então, isso aqui a gente chama de latência. Essa latência aqui, ela está prolongada, né? Aqui, ó, no B, é uma latência normal, então você consegue ver que ela está prolongada. A amplitude está tendendo à queda, a gente vê que a duração do potencial está prolongada, sugerindo um processo aí de dispersão temporal. E a velocidade de condução está baixa. Isso vai se acentuando até a semana 6, tá? A partir da semana 6, ele começa a ter uma melhora progressiva dessas características, né? Até que lá na semana 47 ele ainda tem um pouquinho de aumento do prolongamento da latência motora distal, mas que a amplitude aqui já está bem mais perto do normal e a velocidade já está muito próxima do normal, né? Então, esse aqui é um quadro clássico de achados desmelinizantes que vão preencher os critérios para a doença desmelinizante. Aqui em B, a gente observa que as latências elas estão preservadas, né? Mas que a amplitude acaba caindo, né? Aqui o nadir, eu acho que também foi no 10º dia, né? A gente tem uma eletroneuromiografia aqui 4 dias antes do nadir, mas que a gente vê que a latência está preservada e uma queda significativa na amplitude, sugerindo aqui que a gente tem um processo primariamente axonal. Então, seria uma AMAN, né? uma AMAN. Bom, aí a gente vem num conceito que é muito interessante, que a gente abordou de maneira indireta nos slides anteriores, que são essas nodopatias, né? Então, quando a gente fala de AMAN, pelo mecanismo fisiopatológico que a gente falou, o ataque vai ser contra o nodo de Ranvier, né? Então, o que acontece? Ele pode simular um bloqueio de condução, mas que o ataque está na região axonal e não na mielina. Para quem não está familiarizado, o bloqueio de condução ele é um achado eletrofisiológico que sugere um processo primariamente desmelinizante. Então, nesse caso C aqui, a gente vê aqui que é uma queda na amplitude do potencial maior do que 50%, né? No dia 5, esse nadir aqui foi em 3 dias, tá? Ele atingiu o nadir, então já era 2 dias após o nadir clínico, né? E a gente tinha um bloqueio de condução. E no dia 14, né? Ou seja, 9 dias após essa eletroneuromiografia aqui, após o tratamento, a gente teve quase uma normalização, né? E aquilo que a gente falou antes, se você consegue reverter o bloqueio de condução, né, o ataque no nodo de Ranvier, você impede a degeneração axonal e a evolução é muito melhor, tá? Então, por isso, né, se a gente avaliar um paciente com AMAN, com uma nodopatia na fase aguda, a gente pode erroneamente classificar ele como uma forma primariamente desmelinizante. Num estudo em que eles reavaliaram eletrofisiologicamente pacientes novamente após 2 a 6 semanas, eles viram que em torno de 24% dos pacientes que haviam sido classificados como IDP, numa eletroneuromiografia posterior, eles acabaram passando para uma nodopatia. Do ponto de vista prático, eu acho que isso é importante, não muda nada, né? Porque o tratamento vai ser o mesmo, tá? As variâncias, as frequências, né, dos subtipos de Guillain-Barré acabam variando de acordo com a população, né? A variante sensitivo-motor é a mais clássica, né? É a mais comum, né? Cerca de 70% quando a gente fala aí de Estados Unidos e
e Europa, né? A gente tem as variantes motoras, elas tendem a ser mais raras, em torno de 10%. A única exceção aqui é Bangladesh, né, que eles têm uma incidência muito alta lá de quadros puramente motoros. Variantes paraparéticas, os outros variantes que a gente acabou falando antes, elas acabam sendo menos frequentes. Tá? Estou botando isso aqui para vocês, que aqui é um site, né, do Erasmus, né, do grupo da Holanda, lá que eles estudam, né, neuropatia inflamatória, e eles têm algumas ferramentas online que a gente pode usar como ferramenta para prognóstico, né? Então, eu vou mostrar aqui 3, né, que são... Aqui. O EGRES, né, que é o risco de o paciente desenvolver insuficiência respiratória na primeira semana de admissão, né? Ele vai de 0 a 7, né? Então, você calcula isso aí de acordo com o tempo de início dos sintomas, se ele tem sintoma bulbar ou não, e o MRCA score. Então, você consegue calcular isso online, né? E ele te dá o risco que esse paciente tem para evoluir para insuficiência respiratória, né? Isso é importante porque ele te dá uma ideia de quem você vai ter que colocar em CTI, né? Outras escalas que ele acaba fornecendo lá são o EGOS e o EGOS modificado, né? Essas são escalas que elas predizem o risco que esse paciente vai ser incapaz de andar com 6 meses após a admissão hospitalar, tá? Então, são escalas que acabam sendo interessantes, elas levam em consideração a idade do paciente, se teve diarreia ou não, né? E a escala de desabilidade, quando a gente for para o EGOS modificado, ou o MRC score, quando a gente for para o EGOS tradicional, tá? Isso é uma ferramenta boa para você conversar com o paciente e com a família. Olha, daqui 6 meses existe a possibilidade de que o senhor ou que a senhora não vai estar caminhando, tá? Bom, tem um conceito aqui que ele é difícil, né, mas que a gente acaba vendo na prática clínica, né, que é a flutuação relacionada ao tratamento, né? Então, o que é isso, né? A gente define essa flutuação relacionada ao tratamento quando você tem um paciente aí que ele melhora pelo menos aí 1 ponto na escala de incapacidade que a gente acabou de mostrar, né? Após o tratamento, quer seja com imunoglobulina ou com plasmaférese, né? E seguido, consequentemente, por uma nova piora de pelo menos 1 ponto, né? Nesse quadro, tá? E isso, até pouco tempo atrás, era uma situação que a gente acabava retratando, né? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um estudo que fala que, olha, aparentemente não traz benefício, né? E além de não trazer benefício, ele aumenta as complicações. Mas a gente pode estar, na realidade, não estar enfrentando uma flutuação relacionada ao tratamento. A gente pode estar na frente de um quadro de PIDC agudo, tá? Então, essa diferenciação, às vezes, ela é possível, mas algumas vezes ela não é, tá? Esse é o estudo que eu acabei de mencionar, em que eles avaliaram o uso de uma segunda dose de imunoglobulina em pacientes com mal resposta à primeira dose, né? Eles incluíram aí, eu acho que em torno de 90 pacientes, metade no grupo placebo, metade no grupo que recebeu o segundo pulso, né? E o problema, né, foi que clinicamente, né, eles não melhoraram, né? E eles tiveram mais eventos tromboembólicos. E 4 pacientes do grupo da intervenção acabaram vindo a óbito aí de 13 a 24 semanas após a randomização, tá? Então, a gente ainda não tem uma resposta, né, para se o segundo pulso funciona. Aparentemente, eles não subdividiram esses pacientes, não, então pode ser um bias de seleção, né? Então, provavelmente, estudos adicionais vão ser necessários, tá? Quando a gente vai aqui para tratamento, né, a gente pode tratar hoje o tratamento é imunoglobulina ou plasmaférese, tá? A eficácia é muito similar. Até um tempo atrás, a plasmaférese acabava tendo um pouquinho mais de complicação, mas isso hoje em dia, com a melhora aí, acesso guiado por ultrassom, ou plasmaférese por acesso periférico, então a gente não vê, pelo menos aqui, eu não lembro quando foi a última vez que a gente teve alguma complicação relacionada a plasmaférese. Né, aqui
só quando que a gente vai levar o paciente para o CTI, né? Então, se eu tiver uma evolução muito rápida, né? Fraqueza aí, evolução de horas a dias, tá? Se eu tiver envolvimento desautonômico grave ou disfagia grave, tá? Se eu tiver insuficiência respiratória, óbvio, né? E se eu tiver uma escala de Eggs aí superior a 4, tá? Então, acho que vale a pena a gente saber ter isso aqui na cabeça, tá bom? Bom, vamos migrar um pouquinho agora para o PIDC, tá? PIDC, então, é a polirradiculopatia inflamatória desmielinizante crônica, né? A forma mais comum aí de neuropatia imunomediada, em torno aí de 1 a 10 casos para 100 mil habitantes, vai depender muito da população. A idade de início pode acontecer de criança a idoso, tem uma relação aí de 2:1, predominando no sexo masculino. A gente não identifica fatores predisponentes, como a gente tem no Guillain-Barré, né? E a gente tem uma variabilidade, uma heterogeneidade fenotípica bastante grande. Bom, apresentação típica, né? Então, é uma neuropatia sensitivo-motora simétrica, caráter progressivo, cujo nadir vai ser superior a 8 semanas, tá? Então, esse nadir a gente vai sempre pegar na nossa história clínica, né? O quadro ele é predominantemente motor, tá? A gente aqui tem outra dica que a gente vai ver aonde? Na história e no exame físico. Olha, o paciente tem envolvimento de musculatura proximal e distal, geralmente é pior distal, tem hipo/arreflexia, envolvimento de musculatura ocular extrínseca é pouco frequente, acontece em 5%, nervo craniano em torno de 10%. E sintomas sensitivos é em torno de 90% dos casos, tá? A dor não é um sintoma inicial, mas acontece aí em até 70% dos casos. Em 50% dos pacientes, eles não vão ter esse quadro tão clássico, né? Vai ter um quadro sensitivo muito grave, ou ele vai ser muito assimétrico, ou vai ter muito nervo craniano, e a gente tem aí relatos de até 10% dos casos com envolvimento de sistema nervoso central, tá? Bom, quando a gente vai para os subtipos, né, a gente vai ter o PIDC clássico, que vai ter esse fenótipo que a gente acabou de descrever, e a eletroneuroimmunografia vai preencher os critérios para uma doença primariamente desmielinizante, né? A gente vai ter esse fenótipo aqui, que é o DEDS, tá? Que é a neuropatia desmielinizante adquirida distal, tá? Então, é um fenótipo que ele se apresenta com um quadro de aferentação muito grave, tá? E com fraqueza geralmente leve, restrita à musculatura intrínseca das mãos e dos pés. O que geralmente chama atenção é um tremor com um quadro de aferentação, uma ataxia sensitiva muito exuberante. Um quadro geralmente lentamente progressivo, né? E que o achado eletroneuroimmunográfico é muito característico. A gente tem um prolongamento significativo das latências motoras distais, tá? A gente tem um outro subtipo aqui, que é a doença de Lewis e Sumner, tá? Que acaba tendo esse bloqueio de condução persistente, tanto sensitivo quanto motor, e o principal diagnóstico diferencial vai ser com a neuropatia motora multifocal, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. A gente pode ter o PIDC exclusivamente motor, né, em que você vai ter uma redução aí das velocidades de condução dos nervos motores com preservação dos nervos sensitivos, tá? Esse é um diagnóstico bastante difícil de fazer, porque geralmente a gente fica numa diferença aí entre neuropatia motora multifocal. A gente tem as formas puras, né? E aqui a gente vai ter três tipos diferentes. A gente vai ter o PIDC sensitivo, em que a gente vai ter aí a eletroneuroimmunografia com processo desmielinizante só do sistema nervoso periférico. A gente vai ter a CISP, né? Que é a polirradiculopatia inflamatória sensitiva, né? E o CISP Plus, que acabou de sair agora, né? Que é quando você tem uma CISP com sintoma motor, com alteração de raiz motora também, tá certo? Que é esse artigo que acabou de sair aí. Então, você tem uma polirradiculopatia, que ela é imunomediada, que ela afeta, né, a raiz sensitiva, mas acaba tendo também um pouquinho de envolvimento motor, diferentemente do que a gente observa na CIS pura, tá? Esse aqui, o que chama atenção tanto na CIS, né, na CISP, é que a eletroneuroimmunografia é normal, tá? Então, é um paciente que ele chega para você com uma ataxia sensitiva, geralmente, com queixa sensitiva, e você faz a eletroneuroimmunografia dele, é normal, tá?
e aí você fala assim, olha, isso aí tem que ser pré-ganglionar, né? E aí um estudo que pode ajudar acaba sendo o potencial sômato evocado, sômato sensitivo, tá? Quando a gente fala de patogênese aí de PIDC, né? Então a gente acaba tendo aí um processo mediado por célula aí, CD4, né? Linkando aqui com essas células apresentadoras de antígeno, né? Que vão ativar essas células aí CD4, que vão levar aquele processo de quebra de barreira. E a gente vai ter aqui um processo de desmielinização induzido por macrófago e depósito de complemento, né? E pode levar, quando a gente tem aí ligação do anticorpo no nodo de Humber naquelas proteínas específicas, né? Das regiões nodais e paranodais, né? Um quadro aí desmielinizante. Geralmente a gente tem um cluster de célula inflamatória ao redor do vaso, né? Predominantemente de macrófago, né? Mas com muito pouco CD4 e CD8, né? E a gente tem com ativação de complemento via C5b aí, 9-MAC, tá? Então esse é o quadro aí do ponto de vista fisiopatológico, tá? Os critérios diagnósticos, que esse aqui eu acho que é o mais aceito, né? É o que melhor tem, melhor especificidade e sensibilidade, né? A gente avalia os critérios clínicos e eletrofisiológicos e os critérios de suporte, né? Os critérios clínicos, né? Se você vai ter uma clínica típica que a gente apresentou, ou se a gente vai ter alguma clínica aí que sugere algum daqueles outros subtipos que a gente falou. Então, você tem que ter o critério clínico e o eletrofisiológico, se você tiver qualquer um dos clínicos, você vai ter aqui os definitivos, prováveis e possíveis. Esses definitivos, prováveis e possíveis, eles vão estar relacionados aos achados sugestivos de disfunção de desmielinização, tá? Então, ele vai exigir um número mínimo de nervos com achados sugestivos de desmielinização. E os suportivos, né, os de suporte, né, são a dissociação proteína histológica, né, ele não é um critério maior, vamos dizer assim, né, ou sinal de quebra de barreira, por exemplo, se a gente fizer uma ressonância com administração de gadolina, a gente vai ver aí um sinal de quebra da barreira hematoneural, né. Então, aqui, a gente falando, né, assim, um pouquinho mais do MADSAM, né, ou do síndrome de Lewis e Sumner, né, ele é um subtipo do PIDC, né, é uma manifestação crônica, progressiva e assimétrica, né, muito diferente do PIDC clássico, que é simétrico, né, com sinais de desmielinização, tá? Os membros superiores são muito mais frequentemente afetados, né? Geralmente, nas fases iniciais, a gente não vê a reflexia, que é uma coisa muito frequente no PIDC clássico, né? E a gente faz um diagnóstico diferencial muito importante. E aqui eu chamo a atenção para o uso do anticorpo anti-M1, tá? E daqui a pouquinho a gente vai ver que ele é muito comum na neuropatia motora multifocal, tá? Então, ele acaba vindo presente na motora multifocal e ausente no Lewis e Sumner, que a gente tem também um bloqueio de condução, só que além do nervo motor, a gente acaba vendo esse bloqueio também no nervo sensitivo, tá? A gente tem os anticorpos aqui, essas mais recentes são os IgG4, né? Então, das neurofacinas, aí é 155, 186, né? Contactina 1 e Casper 1, tá? Eu acho que vale a pena a gente mencionar, embora seja extremamente raro, porque eles têm uma apresentação fenotípica distinta e uma resposta terapêutica distintas, tá? A gente apresenta aqui o trabalho de um grande colega nosso, né? Acho que a maioria de vocês conhece, o Dr. Marcos Vinícius, né? Que ele apresentou aqui uma discussão sobre o envolvimento da antifacina 155, né? No sistema nervoso central e periférico, né? Então, qual que é a característica fenotípica, né, no PIDC 155, né? Ele tende a apresentar uma idade de início mais precoce, tem um tremor muito exuberante, pode ter ataxia, tá? Pode ter disartria, alteração da motilidade ocular extrínseca com nistagmo, né? A proteína ela tende a ser muito alta, né? Tem uma dissociação proteína histológica com uma quantidade de proteína muito alta, maior do que a gente costuma ver no PIDC, aí em torno de 100, 150, né? E, como a gente falou, pode ter envolvimento do sistema nervoso central. E alguns pacientes, quando eles fazem ressonância, eles acabam preenchendo os critérios de Barkov para a esclerose múltipla, né? Então, ou ele é um PIDC que não responde ao tratamento, ou ele é uma esclerose múltipla que não responde a tratamento. Então, isso é um fenótipo muito, muito característico, né? Um segundo anticorpo aqui, que o Marcos, né, junto com o professor Oswaldo Nascimento, né,
o Marrone também lá de Porto Alegre, né? Eles falaram aqui sobre o Casper-1, né? Que é uma molécula transmembrana que está associada tanto à neurofacina quanto à contactina 1 e forma um complexo, né, de estrutura na região paranodal, né? E acaba fazendo essa conexão, essa comunicação entre a mielina e o axônio, né? Esse anticorpo IgG4, né, ele leva uma deposição dessa imunoglobulina na região paranodal, tá? E ele acaba tendo uma predisposição de ataque nos gânglios da raiz dorsal e desencadeando um processo de dor muito intensa. Então, a diferença é que, clinicamente, o início é muito tardio, ele tem uma evolução muito rapidamente progressiva e a dor extremamente intensa é uma característica clínica muito frequente. Tá? Com relação a tratamento, né, imunoglobulina intravenosa ou subcutânea, plasmaféres, esteroides impulso, né, endovenosos em altas doses ou orais, todos têm eficácia comprovada. Quando a gente vai para o uso de imunossupressores clássicos, tá? Como metotrexate, ciclofosfamida, micofenolato de mofetil, azatioprina, ou até mesmo os anticorpos monoclonais, as evidências elas não são tão robustas, tá? E a gente acaba limitando o uso desse tipo de medicamentos nos casos em que a resposta é falha, tá? Com a descoberta agora desses autoanticorpos aqui das regiões justaparanodais, né, aparentemente tem se relacionado aí essa falsa resposta, né, a um fenótipo IgG4. Bom, a neuropatia motora multifocal, né, ela é muito mais rara. Gente, eu estou com tempo ainda ou como é que vocês estão? Eu tenho acho que mais uns minutinhos ainda. Pode continuar, Pedro. Desculpa, eu acho que eu passei um pouco do tempo, né? Desculpa. Bom, neuropatia motora multifocal, ela varia a incidência de acordo com a região, né? No Japão, ela é bem rara, tem um caso aí para cada 300 mil pessoas, né? Na Europa, né? Holanda e Reino Unido, a gente tem um pouquinho mais aí, um caso para cada 200 mil. Geralmente início aos 40 anos, uma predominância aí no sexo masculino, né? E a gente tem aqui associação com o anticorpo anti-IgM1, tá? Que a gente já comentou previamente, né? É um quadro lentamente progressivo, é uma paresia assimétrica, episódica, que começa nos membros superiores aí na grande maioria dos casos, aí eu acho que 80%. Os nervos mais frequentemente envolvidos é o nar, mediano, radial e tibial, tá? Fraqueza proximal é raramente vista, em menos de 5% dos casos. Nas fases precoces, a gente não tem atrofia, tá? Isso é um dado que é muito interessante, né? Porque você vai ver lá um paciente que ele tem força grau 0, quando ele tem um bloqueio de condução, e ele não tem atrofia, né? Então, quer dizer, o processo geralmente porque você tem um bloqueio da passagem do potencial de ação, né? Os reflexos eles tendem a estar preservados e o envolvimento de nervo craniano é super raro, tá? Com relação ao tratamento, né, para neuropatia motora multifocal, evidências, né, para imunoglobulina são boas, né? Para plasmafera esteroides não são tão boas e rituximab também são boas, né? Então, o tratamento para cada caso acaba sendo individualizado, tá? Bom, chamar atenção aqui para a neuropatia desmielinizante paraproteinêmica, né? Que é um subtipo de PIDC, né? Só que ele preenche o critério para PIDC, só que ele, quando você vai investigar ele, tem uma paraproteinemia IgM, né? Só que aí a gente cai num problema, né? Que, por exemplo, você vai pegar a população acima de 70 anos, 5% vai ter algum grau de neuropatia, tá? E você vai olhar a população acima de 70 anos, 5% da população vai ter um pico monoclonal que não tem significado clínico, que é um MGUS, ou seja, ele não está relacionado a um processo neoplásico hematológico, como mieloma múltiplo, Waldenström, doença de Waldenström, né? Se a gente vai na população acima de 60 anos, tá? 5% da população também vai ter uma neuropatia que ela é idiopática. Então, a chance de você encontrar um pico monoclonal em vigência de uma neuropatia é muito alta. E aí a nossa função é diferenciar, olha, esse paciente tem uma neuropatia que está associada com
essa paraproteinemia, ou isso é uma associação fortuita, ao acaso, tá? Então, existe uma condição que quando você tem uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado do tipo anti-IgM, eu não vou falar aqui hoje sobre as não IgM, né? 50% delas vai ter anticorpo anti-MAG presente. E o fenótipo vai ser esse DEDS que a gente falou alguns slides atrás, com aquelas características típicas da neurocondução, com um aumento significativo da latência distal, tá? A ausência do anticorpo não exclui o diagnóstico, tá? Porém, você tem que fazê-lo com mais cautela, né? Do ponto de vista do tratamento, né? Existem evidências para plasmaférese, né? E para rituximab. Imunoglobulina e esteroides não costumam ter boa resposta, tá? A gente chama atenção o que a gente chama aqui do diagnóstico diferencial, né, que são os camaleões, né, doenças que podem simular um PIDC, né, então, por exemplo, o Guillain-Barré agudo, você pegar aí uma doença do neurônio motor, que você pode achar que é um PIDC motor, mas que a eletroneuromiografia claramente vai poder fazer você diferenciar, né, diabetes, né, principalmente diabetes compensado, que pode ter reduções da velocidade de condução, né? Amiloidose, né? Tanto a amiloidose AL quanto a amiloidose hereditária pode dar uma eletroneuromiografia com padrão de melizante, só que existem características clínicas que nos permitem. E a gente tem aqui os que a gente chama de red flag. Olha, quando você encontrar isso aqui num paciente que preenche o critério para PIDC, você tem que rever o seu paciente, reinvestigar. Então, olha, tem uma história muito lentamente progressiva. Na semana que vem a gente vai falar sobre as neuropatias hereditárias. A gente vai ver a importância que é o tempo de evolução, né? Se ele tiver muita dor, tá? E uma dor assim que inicia logo no início do quadro, isso não é típico, a gente tem que ficar atento. Dor é muito comum em processo vasculítico, né? Tanto isquêmico quanto não isquêmico, né? Tiver alguma outra comorbidade, né? Tiver edema em membros inferiores, tiver uma síndrome consumptiva muito importante, tiver organomegalia, lesões de pele, né? Hiperpigmentação de unhas, né, ginecomastia, né, todos esses são achados que tem que acender uma lanterna, olha, isso pode não ser PIDC. Outros achados aqui que também acabam sendo importantes, tá? Uma coisa aqui que eu acho que ajuda a gente é essa hipertrofia que a gente vê no PIDC, tá? Às vezes, a gente fica na dúvida se a gente está na frente de um PIDC ou de um MADSAM, ou de uma neuropatia motora multifocal, né? E aí, a ressonância tem se mostrado uma ferramenta que pode ajudar a gente na diferenciação aí de qual o fenótipo que o paciente está apresentando, tá? Então, o que a gente vê aqui? Nesse quadro aqui, a gente vê um espessamento radicular intenso, bilateral, tanto do plexo braquial quanto do plexo lombosacro. Quando a gente vê aqui bilateral e simétrico, a gente tem que pensar ou no Guillain-Barré, né, ou no PIDC, tá? Então, a gente vai ver essas duas situações. E como a gente tem aqui a questão de tempo de nadir, a gente vai conseguir clinicamente ponderar qual que deve ser. Mas a situação que, na minha opinião, ajuda mais é quando você está na dúvida, olha, será que isso aqui é um PIDC motor ou uma neuropatia motora multifocal? Nesse caso aqui, a gente está vendo aqui uma neuropatia motora multifocal, que a gente tiver um espessamento aqui do tronco superior, principalmente, e médio, né? E que não tem no outro lado. Então, tanto o Lewis e Summer quanto a neuropatia motora multifocal, eles têm um espessamento assimétrico. Então, nos casos que a gente está com dúvida, né, a ressonância pode ser uma ferramenta aí para a gente diferenciar um fenótipo de outro, tá? Algumas condições genéticas que podem mimetizar, tá? E aqui eu chamo a atenção para o SH3-TC2, né, que assim, a grande maioria dos pacientes vão apresentar uma neuropatia primariamente desmineralizante, né, com presença de persistência temporal, que é um achado que até muito pouco tempo atrás puxava a gente para pensar aí numa forma adquirida, né? Com relação à investigação para diagnóstico diferencial, né, a gente precisa na história, né, ver a história familiar, né, o desenvolvimento do neuropsicomotor, pensando aqui nas formas hereditárias que podem mimetizar, né, um PIDC. Na dúvida, né, repete o estudo da condução, né? Às vezes você consegue identificar alguma
alguma característica que vai te puxar para um lado ou outro. Pesquisar sempre as paraproteinemias, né, com imunofixação, pesquisa de cadeia leve, né, proteinuria na urina, né, o VEGF, né, que tem se mostrado uma ferramenta muito importante aí no diferencial da doença de Poins, tá? A ressonância, como eu acabei de falar, e em alguns casos até um teste genético pode ajudar. Aqui é um resumo do que a gente falou, eu vou passar um pouquinho rápido aqui para a gente, tá? E caminhando aqui para os nossos últimos minutos aqui, desculpa, né, de novo, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre síndromes paraneoplásicas, né, afetando exclusivamente ou preferencialmente o sistema nervoso periférico, o nervo periférico, né? Então, o que é uma síndrome paraneoplásica? É um grupo de desordem, né, que está associada com o câncer, pode estar em qualquer parte do sistema nervoso, tanto central quanto periférico. Só que essas manifestações clínicas, elas não podem ser causadas por um efeito local da neoplasia, né, ou mesmo por uma lesão à distância, uma lesão metastática, tá? E elas são causadas, né, por uma resposta imunológica que foi desencadeada pela neoplasia, né, que acaba atacando a proteína ou do sistema nervoso central ou do sistema nervoso periférico, pensando ali naquele mimetismo molecular que a gente apresentou para o Guilherme Barré, tá? Eu sei que tem bastante gente nova, né, mas é uma série que é mais antiga, né? O diagnóstico de síndrome paraneoplásica apareceu em 3 episódios do House, sabe? E ele sempre citava no diferencial, em pelo menos 18 episódios, né? Então, é uma coisa que a população acaba conhecendo, né? Quando a gente vai ver aqui como é que é o mecanismo que está relacionado à síndrome paraneoplásica, né? Essa figura aqui eu acho que ela é muito feliz, que é de um artigo do Dalmal, tá? Eu acho que eu não pus a referência aqui. Eu não pus, mas depois eu mando para o Diogo e ele repassa para vocês, tá? A gente acaba tendo aqui a célula tumoral, que acaba passando por um processo de lise, tá? E aí a gente vai ter 2 tipos de anticorpos, tá? Os anticorpos onconeurais, que são os que estão dentro da célula, então são os peptídeos intracelulares, né? E os antígenos que estão na superfície da célula, né? Então, acho que essa que é a grande característica aí na indução, né? Esses peptídeos, tanto o peptídeo intracelular quanto o peptídeo de superfície, eles vão induzir a produção de anticorpos, né, de acordo com o tipo de tumor, como a gente sabe aí, os vários autoanticorpos relacionados a síndromes paraneoplásicas, que elas vão poder estar atacando aí qualquer uma das partes aí do sistema nervoso central e ou periférico, né? Então, existem diferenças do ponto de vista de resposta imunológica para os anticorpos onconeurais, para os antígenos onconeurais e para os antígenos de superfície, tá? E a gente tem, né, as síndromes paraneoplásicas clássicas, né? Então, sim, se a gente for olhar as síndromes paraneoplásicas clássicas, né, a gente tem só a neurona sensitiva aqui envolvendo o gânglio da raiz dorsal, né? Todas as outras, elas estão mais relacionadas ao sistema nervoso central, tá? E aí, cada uma dessas síndromes, ela está relacionada com um tipo de tumor e algum tipo de autoanticorpo, né? Quando a gente vai para as síndromes não clássicas, acaba ficando mais interessante, porque a gente vai ter aqui a neuronomotora, uma neuropatia sensitivo-motora ou uma síndrome de neuromiotonia. Tá? Bom, quando a gente vai para esse quadro aqui, ele acaba sendo bem mais interessante, né? Então, se a gente pensar nas neuronopatias, né, pequenas células acaba sendo o grande vilão aqui, né? Se a gente pegar tanto neurônio sensitiva quanto neurônio motora, ou até neurônio mista ou uma neurônio autonômica pura, né? Com anticorpo anti-HU, múltiplas publicações, né? Linfoma de Hodgkin pode causar, outros carcinomas também, né? Se a gente pegar as neuropatias sensitivas-motoras com gamopatia, né? A gente acaba tendo vasculítica, a gente pode ter um quadro aqui de PIDC mimetizando, né? Então, um PIDC que a gente não tem resposta, às vezes vale a pena a gente estar investigando um carcinoma ou um linfoma não Hodgkin, tá? A gente tem aqui as formas aqui que a gente acabou não falando hoje, porque não vai dar, mas é interessante a gente estar estudando aí POEMs, né? Que é uma coisa que é raro, mas não tão raro assim.
e as neuropatias associadas às neoplasias hematológicas, né? Então, quando que a gente deve procurar por um tumor num paciente com neuropatia, né? Se ele tiver uma neuronopatia sensitiva, você tem que invariavelmente investigar síndrome paraneoplásica, tá? Se você tiver uma neuromiotonia, você deve ir atrás de síndrome paraneoplásica. Se você tem conhecimento da presença de um anticorpo onconeural, você tem que ir atrás de uma síndrome paraneoplásica. Presença de gamopatia monoclonal, né? E aí você excluindo a presença de gamopatia monoclonal, você vai ficar com IMGANS, e aí a história é aquela que a gente acabou de conversar, né? Quadros que são de evolução subaguda, tá? E tem envolvimento concomitante, assim, do sistema nervoso central, tem que acender uma luz para a gente, né? Quando a gente tem um líquor com celularidade aumentada, né? Isso aí chama atenção, né? Então, pode ser uma carcinomatose meníngea, né? Uma linfomatose meníngea, né? Enfim, pode ser invasão aí do sistema nervoso central aí por uma neoplasia hematológica, né? Ou uma neuropatia assim que você não consegue enquadrar nenhum desses subtipos aí que a gente conhece, os subtipos clássicos, tá? Bom, agora a gente vai aqui para o último, né? Última partezinha da aula, que eu estou bem estourado, desculpa. Falar sobre a amiotrofia neurálgica ou a síndrome de Parsonage-Turner, né? É uma doença que ela é também conhecida como neurite do plexo braquial, né? E ela se manifesta aí com episódios de dor intensa, né? Seguido por atrofia e fraqueza, né? E acaba tendo uma recuperação aí lenta ao longo de meses ou dos anos subsequentes, né? A manifestação mais comum é essa aqui que a gente está vendo aqui na figura A, né, que é a escápula alada, né? E geralmente isso acontece por uma lesão do nervo torácico longo, tá? E ela ocorre em torno aí de 2/3 dos pacientes com Parsonage-Turner, né? Mas ela é uma síndrome que clinicamente ela é bastante heterogênea e você pode ter envolvimento aí de nervos isoladamente, né? Então, assim, a gente tem aí uma prevalência aí de 2 a 3 casos para 100 mil habitantes. A maioria, aí, em torno de 80%, evoluem com recuperação completa, né? É uma doença adquirida aí com trigger inflamatório, imunomediado, mas a gente tem aí um locus, né? Um gene aí que já foi descoberto que está associado aí à neurite recorrente, né, que é o CEPT9, que tanto mutação com alteração na dosagem quanto mutação de ponto estão relacionados com a neurite braquial recorrente, tá? Então, o quadro clássico, né, é uma dor forte, né, que atinge o pico em horas, tá? A fraqueza, ela é assimétrica, pode ter perda de sensibilidade e alterações autonômicas focais, locais, né? E a maioria, né, 2/3 dos casos, ataca o plexo braquial, tá? Em torno aí de 1/3 dos casos aí pode ser bilateral. Mas tem, assim, ele pode ter só afecção isolada do nervo torácico longo, interósseo anterior, pode ter cutâneo lateral do antebraço, radial sensitivo e a mistura desses nervos, né? Então, é uma eletroneuronografia que ela é confusa, porque não é um padrão de nervo, não é um padrão de raiz, não é um padrão de plexo, né? E aí, isso acaba gerando esse conceito de amiotrofia neurálgica expandida, né? Que, assim, pode ter envolvimento do plexo lombosacro, você pode ter envolvimento isolado do laringeio recorrente, né? Então, um paciente com uma dor forte, seguido de rouquidão, né? Pode ser uma síndrome, uma variante aí expandida da síndrome de Parsonage-Turner, né? Ou a síndrome do hipoglôsso, nervo intercostal, né? Que aí faz diferencial aí com a neuropatia truncal do diabetes, né? Você tem essas formas distais, né, que aí, para você fazer o diagnóstico, aí eu acho que é bem difícil, né, porque você vai sempre pensar, acho que mais numa vasculite do que numa amiotrofia neurálgica, né, você tem variantes exclusivamente sensitivas, enfim. Bom, diagnóstico diferencial é amplo, né, vai envolver aí causas de neuropatia associadas à vasculite, né, e o diferencial aí acaba sendo bastante grande, tá? Aqui é uma ressonância de um paciente com amiotrofia neurálgica, né? Mostrando aqui novamente, né, o que eu acho interessante aqui, a captação de contraste aqui no tronco superior e um pouquinho aqui no tronco médio também, né? E aqui, olha que legal aqui, a gente tem uma denervação aqui pegando o deltoide aqui e o infraesplinatus aqui, né? Então, bem interessante, a gente pegou, então, um aumento, uma captação, uma quebra de barreira aqui, hematoneural aqui pegando
tronco superior e médio, mas principalmente superior, e correlação aí com denervação dos músculos do dermátomo aí C5, C6. Eu acho que era isso, e muito obrigado a todo mundo. Eu levantei a mão, mas eu posso perguntar já? Você pode sempre, Raquel. Pedro. Eu duvido que você não saiba. Vou te falar que eu não sei, mas eu tenho uma lista que eu anotei, né? Mas eu vou ser rápida. Pedro, eu tenho uma dificuldade, não, mas eu vejo uma dificuldade muito grande em quando tratar o PIDA. Então, aquele PIDA que chega com 15 dias. Está evoluindo lentamente, mas deu aquela estabilizada e o paciente está deambulante. Né? Eu vejo muitas pessoas usarem o critério deambulante como não tratar Guillain-Barré. Isso me preocupa, porque às vezes a gente vê uma paresia proximal grande, a gente vê um radial comprometido, o paciente está andando, mas ele está com limitações importantes e já está com 15 dias, e aí? Tratar ou não tratar? Raquel, eu trato. Né? Eu também. Se a gente tiver um paciente que ele está dentro, né, assim, a gente usa aquela que o professor Hamilton sempre falou para a gente, né, os 18 dias, né, tiver dentro desse prazo aí, a gente trata, né, porque ele vai ter anticorpo circulando, então se a gente bloquear esses anticorpos, a gente pode estar fazendo um desfecho aí mais rápido, né, uma melhora mais rápida e mais favorável, né, então eu sou da opinião que a gente trata. Eu acho que você só não vai tratar um paciente que, poxa, ele estiver completamente normal, com parestesia leve distal, né? Eu acho que esse é um cenário que você pode até considerar desde que você esteja não lá tratar, no 18º dia. Agora, mesmo se ele estiver no 2º, 3º dia, ele tiver só parestesia, eu vou tratar porque eu não vou saber, eu não vou esperar ele ficar fraco. Exatamente, eu concordo muito com isso. Nós temos visto isso aqui, sabe? E me preocupa não tratar um paciente se você está dentro de uma janela favorável, né? Com certeza, Raquel. Com certeza, eu concordo com você. Outra coisa é quando não retratar. A gente tem um paciente que a gente tratou, melhorou, estabilizou e depois de 1 ou 2 semanas piorou de novo. É aquele paciente que respondeu ao tratamento e voltou a piorar. Eu vi que tem alguns artigos, até conversei com o Marcos Vinícius no outro evento, assim, que tem essa tendência de não retratar, mas eu acho que não retratar aquele paciente que não respondeu, não é, Pedro, ou não? Assim, ó, o que a gente conversou aqui, até a gente esses dias estava discutindo aí com o André, com a Carol, né, o professor Wilson, né? Então, acho assim, se você tiver um bloqueio de condução que ele manteve, né, se você tiver oportunidade de repetir a eletromiografia, né, e você repete, se você tem um bloqueio de condução que você não conseguiu reverter, né, talvez retratar, mesmo que você não tenha evidência, né, acho que isso tem que ficar bem claro, né, Raquel? Pelo menos faz sentido, né? E, né, você tem um paciente que está grave, né, eu acho que acaba nesse contexto que você tem alguma evidência de que pode ter ainda uma atividade aí residual da resposta inflamatória, acaba fazendo sentido. Agora, você não tratar, né, você agora tem evidência, né? Eu acho que isso também é outro ponto, né? Então, né, eu acho que cada caso, né? Mas eu acho que se tiver alguma evidência aí de que possa ter alguma atividade de doença ainda, um retratamento acho que acaba sendo pertinente aí. Outra pergunta, Pedro, vou aproveitar você, né? Tem que aproveitar que agora não tem congresso presencial, tem que apertar você por aqui mesmo. Os pacientes com personagem, por exemplo, eu peguei um caso, homem, halterofilista, jovem, né? É um perfil que a gente vê que tem uma tendência a desenvolver personagem, eles fazem sobrecarga com muita frequência, né? E, assim, tratar com imunomodulador, ou não tratar, ou com corticoide, você acha que são casos que valem a pena? Raquel, tem a revisão da Cochrane, né? O solumedrol, né, acaba tendo o espaço dele. Se você tiver ele numa fase aguda, né, que ele tiver com dor ainda, o pulso com solumedrol vale a pena, né?
Se ele tiver já sem dor, provavelmente ele está na fase de remissão já. E aí, em 80% dos casos, ele vai melhorar espontâneo. Então, assim, o que eu pessoalmente, tá? Paciente com dor, está na fase aguda, dor forte, eletroneuromiografia com atividade, eu pulso com solumedrol. E manejo da dor, né? Que eu acho que isso que acaba ajudando bastante, né? E, assim, a impressão que eu tenho, sabe, Raquel, só que isso tudo é muito raro, né? Então, assim, não dá para você ter um N, assim, a ponto de você ter uma certeza, né? Mas a impressão que eu tenho é que os que a gente pulsa, assim, parece que a evolução é melhor, sabe? Parece que fica com menos sequela, é a impressão que eu tenho. Pedro, muito obrigada, viu? Estou vendo aqui que realmente é só você para dar um ibope tão grande como pessoas como a Camila, a Carla, né? Um tanto de gente boa aí. Sem dúvida, você é uma dos grandes, dos gigantes agora da neuromuscular. Muito obrigada, viu? É isso, Raquel. Obrigado você, viu, pelo carinho de sempre, né? Eu acho que você tem uma característica aí que é fundamental, assim, você para cima, né? Você se mantém automotivado, você se autoalimenta, né? E você alimenta todo mundo que está ao seu redor, né? Então, eu acho que você traz Pedro, eu vou gravar isso, hein? Não, tá gravando. Obrigada. Você tem um linfócito aí CD4 que está... Se ele for gastar em Goiânia, é com o dinheiro que ele trabalha e com... Pedro. O Diogo. É o Diogo? Cara, obrigado, viu, pela aula aí. Parabéns. Não sei se tem outros R mais me ouvindo, mas é meu R mais preferido aí, viu, Pedrão? Cara, e para finalizar, não sei se tem outra pergunta, mas eu queria uma pergunta bem prática também. Às vezes a gente vai estudar neuropatia tóxica, né? A gente até vai finalizar o curso falando sobre isso. E sempre há uma descrição de alguns fármacos, né? Alguns quimioterápicos, né? Que podem cursar com padrão desmielinizante. Alguns trabalhos até referem um padrão PIDC-like, né? Qual que é a sua opinião sobre isso, assim? Então, diante de um paciente com um tratamento oncológico, assim, em vigência de um tratamento oncológico, que tem um quadro clínico e neurofisiológico compatível com um diagnóstico de PIDC, né? Além de discutir, né, a suspensão do fármaco, né? O que pensar e como tratar, né, e conduzir esses casos. Diogo, assim, quando a gente vê, né, um paciente com uma neoplasia, né, com ou em vigência do tratamento, a investigação ela é ampla, viu? Porque você pode ter uma manifestação, está tendo uma manifestação do sistema nervoso central que é direta da neoplasia, no caso, né, uma linfomatose, uma carcinomatose meninge, aí pode ser uma manifestação direta. Então, líquor, né, uma investigação bem agressiva mesmo, sabe? E, assim, às vezes você tem essa relação temporal muito, muito pontual, né, com o início do fármaco, né? Mas, na maioria das vezes, né, o paciente, ele está num contexto, né, está deprimido, né, o pensamento da cabeça dele está, né, confuso para o cara ponderar, iniciou antes, começou depois, quanto tempo, né? Então, o que eu particularmente, pessoalmente faço? Uma neuropatia desmielinizante, como síndrome assim, associada em paciente com neoplasia, eu vou atrás, eu vou investigar, porque o meu medo é que eu esteja diante aí de uma infiltração do sistema nervoso central, né? E excluído, né, aí, assim, tem casos, sabe, Diogo, que até o líquor vem normal, eu acho que vale a pena até ressonância de plexo, se tiver quadro mais atípico com fraqueza proximal, que a gente acaba vendo, sabe? Então, eu acho que acaba sendo pertinente uma investigação mais agressiva. Cara, beleza. E para aproveitar também a sua experiência, Pedrão, a gente teve um caso aqui há uma semana aqui na UFO, de um pós-Covid, 14 dias pós-Covid, com um quadro clínico clássico de Guillain-Barré e proteína também bem elevado no líquor, acima de 200. E ela tinha um padrão
no exame neurofisiológico com prolongamento importante de latências motoras distais, né? Então, mediano acima de 8, ulnar próximo, tibiais em torno de 10, mas com velocidades de condução nos segmentos, né, distais e proximais, velocidades preservadas, e amplitudes distais também preservadas com estudo de condução sensitiva normal. Não sei se talvez uma paranodopatia, mas assim, o que você tem observado no Guillain-Barré pós-Covid? A gente sabe que não é tão frequente, mas nos casos que você viu, qual foi o padrão neurofisiológico? O que você encontrou nesses casos? Olha, com relação ao Covid, eu acabei nem colocando na aula, porque eu ainda não fechei a minha impressão, sabe? Os casos que eu vi, pessoalmente, foram de radículo-neurite, tá? Os casos que eu vi. Mas eu sei de casos que preencheram critérios para PIDC, formar IDP, tá? Os casos que eu vi clinicamente, 2 que eu fiz eletromiografia, tá? Eles tinham uma lesão isolada do nervo isolático, do nervo ciático, e o outro uma do tronco superior do plexo lombosacro, tá? Que a imagem corroborou, né? Com quebra de barreira, pegando o nervo ciático e o tronco superior, né? Agora, com relação a essas manifestações mais tênues, a gente tem aquele estudo da Inglaterra, né, que não mostrou uma incidência aumentada de Guillain-Barré nos pacientes com Covid, né? E a gente agora está no mundo aí, eu não sei quantos milhões de casos a gente já tem, né? Eu acho que se a gente tivesse uma associação muito forte, eu acho que isso já teria aparecido, né? Então, eu tenho uma tendência a achar que é uma doença que ela tem uma resposta inflamatória muito forte. Então, a gente tem aí complicações focais, né, secundárias a vasculite isquêmica, que eu acho que esses casos que eu vi deve ter sido isso, né? As causas que a gente já sabe que são causas compressivas relacionadas ao posicionamento em prona ou por internamento prolongado, né? Eu acho que é a tendência. Esse caso que você está descrevendo parece uma AMAN, né? Só com prolongamento da latência distal, né? Mas aí é difícil você não considerar a relação temporal, né, da infecção pelo Covid e a manifestação, né? Você tratou ela? Tratou. Ela tinha um quadro assim, e se iniciou, ela teve um quadro leve com sintomas respiratórios, e ela inicia o quadro em torno de 14 dias pós-término do quadro respiratório. E aí o quadro evolutivo foi bem característico, a evolução de uma tetraparesia flácida, líquor bem dissociado, e ela teve uma resposta adequada imune. Não tem dúvida, né, que ela teve, né? Agora, se o trigger foi o Covid, né? Sim. Aí eu acho que fica a dúvida, né? Pessoal, vamos lá. Então, queria agradecer ao Pedro. A gente tem uma outra pergunta. Pedro, mais uma vez, brigadão, viu, cara? Acho que deixa a sensação de não poder perder a próxima aula de neuropatia hereditária. Então, queria agradecer a presença de todos aí, da Raquel, o pessoal todo aí. E mais uma vez, obrigado, viu, Pedrão? Eu que agradeço. E a gente está de volta, viu, pessoal? Com uma aula de neuropatia hereditária com o Dr. Pedro. Beleza, agradeço aí o Diogo, a Raquel, né? Como sempre, né? Vocês dois são nota 1000, não é 10, é 1000. As meninas e os meninos, né? Que estão aí empenhados em fazer esse evento acontecer, né? E espero aí que dessa turma toda aí saia pelo menos aí umas 30 pessoas aí para fazer neuropatia aí, né, Diogo? É isso aí, né, Pedro? Tem que deixar um legado, né, cara? A gente fica pelo menos tentando que eles não tenham tanto medo de neuropatia periférica, né? Ninguém gosta, a gente tenta trazer um ambiente mais amigável. Com certeza. E semana que vem tem a reunião do DC, né? Os meninos que quiserem ver, eu acho que é aberto, né, Raquel? Eu acho que sim, a gente pode depois liberar o link, né? A aula do André também, Dr. André Clériston, é espetacular. Vamos divulgar aí na página da Liga, combinado. Tchau, gente. Bom feriado para vocês. Pedrão, obrigado, boa noite. Bom feriado aí amanhã. Na hora, viu? Mas acabou aí.